E é nesse clima de alegria que nós estamos começando o episódio de número 50 do Coronga. É uma marca histórica, porque eu demorei 50 episódios para falar de futebol e de esporte de modo geral no Coronga Cast. Então, para representar isso, essa vitória, o Léo me permitiu trazer esse novo formato que a gente vai ter em alguns episódios, né? Como você tá bem acostumado aí, nós temos alguns formatos. Agora esse é o terceiro, né? Além do nosso episódio normal do Corongados, que é da entrevista. Agora temos uma mesa redonda, que é a mesa Coronga, com a permissão de Leonardo Palhano. O episódio 50 não escapou, Léo. Você vai ser obrigado a falar de futebol. E já me diga o seguinte, 4-3-3... 3-5-2, qual é a sua formação predileta no futebol, Leonardo Palhano? Formação tática, você que entende muito de tática. Realmente a gente fala, quem não faz, toma, certo? Certo. O Atlético não fez, mas depois fez. Então, resultado, Atlético ganhou. Eu não tô entendendo a discussão, professor. Então, eu vou dizer assim, a discussão é assim. Qual é a discussão? Eu vou explicar. Não é bola na rede que decide? Então, a discussão é assim, não adianta você chutar... Cara, eu tenho 30 anos, eu joguei muito FIFA na minha vida e eu sempre deixei no padrão. Eu nunca fui nessa porra de formação, eu nunca mudei nada, nunca não faço a menor ideia, não faço ideia. E assim, cara, não só permito como incentivo. Eu acho que se uma coisa 2020 foi pra mim, foi um ano de muito aprendizado, né? Muita mudança de perspectiva. E eu acho que muito disso veio do Coronga, né? Que faz a gente ir atrás, faz a gente se provocar mesmo para falar o melhor possível aqui para os ouvintes, para as pessoas que se dispõem a usar o seu tempo se informando com a gente. Então é por isso que eu estou muito feliz aqui com esses convidados incríveis que você convidou, Paulo, para fazer esse novo formato que tenho certeza que vai ser muito bom para mim, cara. Boa, é isso aí. Eu começo pelo da casa, né? O da casa porque já participou anteriormente e já tem aí a familiaridade do nosso ouvinte do Coronga Cast e também hoje jogando na área, né, que gosta, jogando na posição que gosta também, apesar de ser um jornalista completo. Claro que eu estou falando de Elias Aredes, que atualmente trabalha na Rádio Brasil como comentarista, como âncora, e tem aí em Campinas o site Só Derby, um dos portais de maior repercussão aí entre os torcedores, além das suas redes sociais ativas, lives, enfim, uma figura que está pronta para qualquer tipo de debate. Certo, Elias Aredes? Obrigado por topar participar desse Mesa Coronga. Bem, primeiro que assim que voltarmos ao normal, leva um fardinho de cerveja para você para pagar o cachê desta promoção maravilhosa. Pô, eu que tenho que te pagar alguma coisa, pô. Que isso. Um abraço para você, um abraço para nossa convidada e vai ser uma oportunidade muito legal de discutirmos futebol além das quatro linhas, porque como eu já disse, quem diz que só entende de futebol, nem de futebol entende. Futebol cruza com economia, com política, com sociologia, com antropologia, com formação social. Eu vou dar um destaque aqui rapidinho, eu sei que não é o nosso foco, mas quero dar um destaque aqui. Eu aconselho quem puder ter acesso ao jornal O Globo deste domingo, que tem uma matéria no Caderno de Esportes a respeito da repercussão e do impacto que teve a conquista do título pernambucano por parte do Salgueiro, na cidade de Salgueiro. Olha os guerreiros aí! Veste a camisa que é nossa! E também a campanha do Afogados de Ingazeira na Copa do Brasil. É uma reportagem que diz muito sobre Brasil, sobre pobreza, sobre inclusão, a respeito de pertencimento, de autoestima, de como o futebol pode ajudar uma população a ter noções de cidadania e de ter a noção da sua potência para fazer diferença na sociedade e no dia a dia. Recomendo com entusiasmo a matéria. Tá aí, já a recomendação do Elias Aredes para vocês aí terem essa ideia. E é exatamente o que o Elias disse, né? A gente quer aqui ampliar esse leque da discussão, sair um pouco do óbvio e tudo mais.
E para isso, quero sempre trazer junto com o Léo aqui pessoas que possam, de fato, somar ao debate com conhecimento, né, com vivência, e é muito legal poder dar voz aí para todo mundo, né, que tenha o que dizer, que goste de debater e tudo mais. E aí também, para a gente fechar nossa primeira mesa coronga, eu apresento a Isadora Pimenta, minha amiga de profissão jornalista, amiga de PUC Campinas também, mestre em Linguística Aplicada e doutorando em Linguística Aplicada e Digital, está morando atualmente na Alemanha e tem aí alguns textos, alguns estudos aprofundados, né, com o recorte atual a respeito da Covid-19 dentro do esporte e também do movimento Black Lives Matter e tudo que a gente tem falado e debatido aí nesses últimos tempos de absoluta importância. Isa, muito obrigado por topar participar dessa primeira edição, desse episódio 50 do Coronga Cast, a primeira edição do Mesa Coronga. Isa, obrigado mesmo. Ô, Paulo, eu que agradeço o convite, acho que vai ser bem legal a gente ter esse espaço aqui para a gente, como disse o Elias, para a gente debater futebol além das quatro linhas. Eu acho muito importante, quando a gente está falando sobre futebol, a gente ter aquele debate que foge do que a gente está ali vendo em campo, questão tática e tudo mais, mas tudo que o futebol representa, né? E esse é uma das coisas que eu trago para a minha pesquisa, para a minha vida também. Eu gosto bastante de debater futebol nesse sentido. Acho que vai ser bem interessante. Estamos com ótimas pessoas aqui para a gente debater. E é isso aí, vamos lá. Eu quero justamente começar já atiçando o Leonardo Palhano, porque eu passei aí alguns textos da Isa para que ele pudesse acompanhar e o Léo, como uma pessoa curiosa, ficou bastante interessado, né, Léo? Então eu abro até para você iniciar esse nosso debate com relação ao... E aí você vê o assunto aí, se você quer falar a respeito do Black Lives Matter, o que te tocou mais inicialmente... sobre o que foi passado, até para a gente começar a debater com a relação à parte humana, né? E o Léo traz isso muito bem, até por não ter essa ligação direta aí com o espetáculo, com o futebol, Palhano. Cara, eu acho que eu quero começar discutindo tanto esse aspecto do que o Elias falou, desse, entre aspas, experimento social aí, do efeito na cidade, de um time ter sido campeão, e o que isso significa efetivamente para o povo, né, para a sociedade, como que eu queria entender exatamente, e aí entra muito o trabalho da Isa, né, pelo que eu pude ler da pesquisa dela, de linguística, de como que o esporte comunica o pensamento da população e traz uma linguagem popular, né, que une diversos nichos da sociedade que normalmente estão separados, que normalmente têm opiniões diversas sobre diversos aspectos da vida, inclusive política, né? O futebol quebra essa barreira e aí, de certa forma, tá todo mundo do mesmo lado, assim. E eu, assim, fiquei encantado, de verdade, Isa. Eu acho, assim, sensacional o seu trabalho e já te parabenizo aqui de antemão pelo que você está se propondo a estudar, né? Como você mesma escreveu nos seus textos, isso é pouco estudado, né? Poucas pessoas se dedicam. Existem poucos autores na ciência que se dedicam a entender o esporte dessa forma e como que ele realmente comunica o que parcela da sociedade quer dizer, ou pelo menos serve para unir uma população em torno de algo, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco disso, desse papel social do futebol dentro de uma sociedade no mundo, mas também dentro aqui do Brasil. Bom, só para pegar o gancho aí nessa última frase, né? Eu acho que tem sim consideráveis estudos de futebol na área da sociologia, na área da antropologia, na área da história, mas na área da linguística, por exemplo, isso ainda é muito pequeno. Geralmente não é um tema muito comum a gente analisar futebol a partir da linguística, e eu sou linguista aplicado, quer dizer, linguística aplicada. Que a gente tem a linguística, a gente faz uso das teorias da linguística
Mas a gente também leva em consideração algumas questões interdisciplinares, a gente leva muito em questão sociologia. Isso é uma explicação bem rasa, que acho que se alguém de linguística aplicada ouvir o que eu estou explicando também, alguém vai falar, não é bem assim, mas é como eu penso o meu trabalho, né, que eu faço na linguística aplicada, eu penso ele dessa forma. E aí a gente acaba falando, né, de futebol e questão social. A gente vê que muito do que existe na nossa sociedade acontece no futebol. E aí as pessoas veem, por exemplo, racismo no futebol. A gente tem, obviamente, os casos de racismo no futebol, mas porque eles acontecem e por que eles acontecem de diversas maneiras em determinados contextos? Por conta de como aquela sociedade em si lê o racismo. No Brasil, por exemplo, muitas pessoas que muitas vezes não entendem acabam me perguntando, mas você estuda racismo no futebol no Brasil, mas no Brasil não tem racismo para você estudar racismo no futebol no Brasil. E isso muitas vezes o pessoal aqui na Europa, né, acha que a gente vive numa sociedade muito democrática no Brasil em termos de racismo, e muitas pessoas no Brasil acreditam isso, né? Acreditam que a gente vive numa democracia racial, que não é verdade. Então, eu vejo a importância da gente trazer cada vez mais estudos e matérias, né? Eu não vi essa matéria ainda do Globo, que o Elias falou, mas agora eu fiquei bem a fim de ler, porque isso é uma coisa que me interessa bastante, né? Saber como que saber essas questões de como o futebol se acaba trazendo mudanças para a vida das pessoas, para a vida de uma cidade, para a vida de um lugar. Então, por isso que eu acho importante a gente trazer sempre essa questão do social junto com a nossa discussão sobre futebol. Eu só fazendo um adendo em relação a isso que você falou no final, você está na Alemanha, né? E eu tive a oportunidade de conhecer a Alemanha e eu acho impressionante que a Alemanha é um país multicultural, né? Assim, cada região tem as suas especificidades, assim, seu sotaque diferenciado, quase um dialeto diferente, né? O alemão não é uma língua só, assim, no país inteiro, né? As suas regiões têm seus costumes diferentes, seu tipo de cerveja diferente, sua forma de usar o alemão diferente. E isso se reflete no futebol, né? Aí a torcida é muito local. Não importa se o time é o Bayern de Munique ou se é o pequenininho ali do canto da esquina, o alemão vai falar, nossa, é meu time porque é o meu lugar, que é onde eu nasci. E assim, foda-se que não ganha título, foda-se que não tem nada. E eu achei muito incrível. Eu fiquei observando, porque eu conversei com alemães assim que gostam de futebol e para eles é extremamente normal, né? Eles estão ali no lugar deles e é igual tomar a cerveja do lugar deles. Não, tem que torcer pro time do lugar. Sim, aqui na minha cidade, por exemplo, a gente tem o Darmstadt. Eu acho que está na segunda divisão da Bundesliga ainda, acho que não caiu. E realmente o Darmstadt não ganha quase nunca. E toda vez que tem jogo do Darmstadt aqui no estádio, né, agora que não tá tendo, mas quando tinha público e tal, você via sempre... tem um ônibus que leva ao estádio, que passa na estação principal da cidade. Aí você chegava ali na estação mais ou menos antes do jogo, todo mundo subindo dentro desse ônibus, todo mundo subindo dentro do tram, que é o bonde que a gente tem aqui, também para ir para o estádio. Depois, perdendo ou ganhando, eles todos reunidos numa cervejaria aqui da cidade. Eu acho bem legal mesmo essa cultura. Agora você vê também aqui